Viu? Olá, boa noite. Estamos dando início a mais uma live sobre sexualidade na família e nas relações. Vou estar falando muito sobre relacionamento de casal nessa live. Vou esperar as pessoas entrarem. Selminha já entrou. Boa noite, querida. Vamos esperar mais um pouco as pessoas entrarem. Rosilene, seja bem-vinda. Todo mundo acenando. Wanda, Lúcia, seja bem-vinda. Vamos esperar mais um pouquinho, uns 2 minutinhos para que as pessoas entrem. O assunto de hoje é sobre fusionamento. Júlio, Marta. Wanda de Paracambi. Seja bem-vinda, Wanda. Anderson, meu cunhado, concunhado. Júlio, meu marido. Sejam muito bem-vindos, gente. A gente hoje vai ver se quem está casado aqui, se seu casamento está correndo perigo por conta de fusionamento com a família de origem. Eu já falei sobre fusionamento em lives passadas. Eu não sei se alguém já assistiu. Na live sobre crescimento emocional. Amém, Anderson? Sobre diferenciação. Então a gente vai dar uma recapitulada nisso, para a gente poder falar o quanto que o fusionamento com a nossa família de origem, boa noite, Marta, interfere na nossa sexualidade. Raquel, seja bem-vinda, Raquel. Oi, Ana Cláudia. Boa noite. Todo mundo acenando. Só para dar uma recapitulada, a gente é uma série de lives que eu estou falando sobre sexualidade. E o que a gente está vendo com relação a esse tema? Sexualidade não é sexo. Sexo, isso a gente aprendeu aqui. O ato sexual faz parte da sexualidade. A sexualidade é sinônimo de energia de vida, né? É como a gente se movimenta na nossa vida, né? E ela abrange várias áreas, como área profissional, área de relacionamento, amizades, que é a vida social. A gente viu aqui também o quanto que a sexualidade tem a ver com a nossa autoestima, como a gente se vê, tem a ver com a nossa identidade, né? É muito comum a gente ver pessoas que não têm uma individualidade própria. A gente vai ver isso, o quanto que isso é nocivo para se ter uma boa sexualidade. O quanto que isso é nocivo nas relações, né? Pessoas que, por conta de não resolverem questões da sua família de origem, elas vão para a vida viver a vida do outro, né? Porque não conseguiu fechar a sua identidade. Ainda tem pendências para que sejam resolvidas. Pendências que eu falo, gente, pendências emocionais. E isso a nível inconsciente. Ninguém vai para a vida assim, não, eu tenho uma pendência emocional. Não, a gente vai, né? É uma energia que, da forma como a gente sai da nossa família de origem, vai determinar o tipo de energia que a gente vai levar para a vida. Se é uma energia raivosa, né? Se é uma energia de isolamento, né, de se proteger de pessoas, de situações,
né? Que tipo de energia, ou uma energia saudável, que vai te liberar para a vida, né? Isso é muito importante a gente ver isso. Então, assim, coloque assim, até escrevam no papel: sexualidade, energia de vida. E energia de vida abrange o quê? Toda a sua vida, em todas as áreas de vida, tá? Eu acho que já entrou bastante gente. Rosilene, Art Girls, Mary Papadopoulou. Ah, Mariana, minha enteada querida, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. O assunto de hoje é sobre fusionamento. O que é o fusionamento? Aí a gente vai entrar em dois assuntos, de duas questões que foram falados nas outras lives sobre sexualidade, né? Que é a diferenciação, que eu já vou falar o que é isso para quem, né, não está inteirado com esse tema. E a questão da sua energia emocional está ainda presa no passado. Porque uma energia presa no passado impede que ela vá adiante, né? Ela não tem liberalidade para ir, ela fica ali presa, aquela energia, repetindo aquilo que está aprisionando no passado, né? Então, essa energia, então vou falar dessas duas questões, né, nessa live, e a diferenciação, que são dois movimentos saudáveis e parecem antagônicos, mas não são, né? São dois movimentos saudáveis de um indivíduo com relação à sua família. E quais são esses movimentos? Vou ver se alguém aqui consegue responder. Que movimento é esse de diferenciação? São dois movimentos que, a princípio, a gente olha, parece que são antagônicos, né? Então vamos lá, gente. Não estou lembrando, Marisa. Então vamos lá. Que movimento é esse de diferenciação? É o pertencimento. Isso, Raquel. E vir sem culpa. Muito bem, Raquel. Vou te dar 10, hein? Excelente aluna. É você ir para a vida, ter sua individualidade e ao mesmo tempo você ter raiz. Ou seja, é pertencer e se individualizar. Os dois movimentos. Porque quando a gente não se sente pertencendo à nossa família de origem, a gente vai para a vida fraco, né? Com aquela energia ou raivosa, uma energia medrosa para a vida, né? Você não vai com uma boa energia para a vida. Então, o quanto que é importante esses dois movimentos de você construir a sua vida, ao mesmo tempo pertencer a uma família. E isso sem culpa, Raquel. Eu vou falar essa questão da culpa. Essa culpa que você está falando que nos aprisiona e acaba paralisando a nossa energia de vida, né? A nossa sexualidade. Então, o que é fusionamento? Fusionamento é o inverso da diferenciação, ou seja, eu não consigo ir, ao mesmo tempo voltar e ir, voltar sem culpa, né? Ou eu corto com essa família e vou para a vida, né? Que isso não é bom, isso não é uma energia boa, ou eu fusiono e não consigo sair emocionalmente da minha família, mesmo me casando, tendo filhos. Mas a minha energia emocional ainda está presa com aquela família. Eu não tenho uma liberação. Então, o fusionamento, que é isso que eu vou falar, ou emaranhamento, é uma ligação e identificação tão forte com alguém da sua família de origem. Aí você cria essa identificação tão forte que você acaba vivendo igual a vida dessa pessoa que você está identificada, né? De que forma, Sandra? No seu comportamento, sentimento, dores, né? E esses sentimentos e dores, gente, a gente começa, essas impressões de sentimentos, a gente começa a ter desde a barriga da nossa mãe, desde o ventre da nossa mãe.
Um exemplo, né, que eu já falei aqui, pai e mãe não conseguem lidar com as suas questões, dores, muita briga, né? Aí o que pode acontecer de um desses filhos acabar se fusionando a um desses cônjuges, ou o pai ou a mãe. É muito comum a mãe, né? Porque a mãe fica muito em casa, no lar, cuidando, e acaba se fusionando a essa mãe, né? Ficando preso emocionalmente a essa mãe, né? Porque quando criança, a criança, ela e a mãe são uma coisa só, mas ao momento que, a partir do momento que ela vai crescendo, essa criança vai se tornando indivíduo. Então esse fusionamento impede essa diferenciação, essa individualização, essa ida para a vida, né? Gente, a gente vê isso às vezes quando criança, né? A mãe que fica muito temerosa, não quer deixar a criança correr porque tem medo de cair, não pode andar de bicicleta, né? Ali já está botando assim, já está sendo passado um medo nessa energia de vida, porque a criança também tem energia de vida, e muita energia, né, gente? Cá entre nós. Então, o fusionamento acontece muito com relação a isso. Um dos pais que, né, com esse conflito no casamento, acaba segurando um dos filhos, né, acaba abraçando. Uma mãe que vem de uma história de abandono, né? Gente, abandono pode ser de pai e mãe vivos. Não necessariamente vai ser de uma orfandade, de uma história de orfandade, mas de pais vivos, né? E essa mãe ou esse pai não trata dessa dor, né? Dessa falta, e vai, ao longo da vida, a sua energia de vida, presa a essa falta, vai ficar buscando nos relacionamentos aquilo que faltou lá atrás, que é o carinho, a atenção, né? Então, o que acontece? Acaba que essa mãe, eu estou dando um exemplo, né? Vai buscar primeiro no marido, né? Ou o marido na esposa, e não vai ser suprido, porque esse vazio precisa ser resolvido lá atrás, né? A gente acha que o outro vai nos abastecer, vai nos suprir. Gente, ninguém supre ninguém, né? Eu suprido com outro suprido, a gente se complementa e divide, uma via de mão dupla, né? Mas eu em falta fico querendo, demandando do outro algo que ele não vai me preencher, né? A gente fica como se fosse uma criança. A gente fala que a nossa criança interior, né? Ela fica ali o tempo todo no casamento pedindo: quero carinho, quero amor, não quero mais. Aí qualquer comportamento do marido vê como uma situação de abandono, né? Porque essa energia de vida, a sexualidade dela, né, tá presa lá no passado. Ela não teve liberalidade para ela continuar. E aí quando o marido não consegue suprir, que acontecem as desavenças, as brigas, as faltas de entendimento, vai para o filho, né? Achando que esse filho vai suprir. E realmente no início, gente, os filhos suprem de uma certa forma, né? Na gravidez, a mãe se sente completa, na amamentação, muito hormônio ocitocina, né? Que é o hormônio do amor, da proximidade. Mas vai chegar uma hora que não é dali que você vai tirar a sua falta, né? E aí o que acontece? Você acaba se fusionando esse filho. E esse filho não nasceu para preencher a tua vida. O filho, ele nasce para ir para o mundo, para a vida. Ele nasce com o quê? Com uma sexualidade, uma energia de vida. Então, nesses dois casos, o filho, por conta de proximidade excessiva, passa a ter os mesmos sentimentos, medo, insegurança e dor dessa mãe, como eu usei como exemplo, se identificando até com as dores físicas, né? Então a gente vê que muitas vezes a mesma dor física que você tem, você descobre que tua mãe tinha também, né? Eu vou dar um exemplo do consultório, de uma paciente que eu atendia, e que ela foi filha de uma empresária com várias lojas, né? Enfim, foi estudar lá fora. E chegou um determinado período da faculdade que ela começou a ter tiques nervosos.
E o que aconteceu, gente? Ela teve que fazer terapia e teve que fazer uma consulta com um psiquiatra. E esse psiquiatra passou um remédio para ela ter mais energia, mais ânimo. Por quê? Porque ela só se sentia bem quando ela estudava diariamente 12 horas por dia. Eu falei assim, gente, você conseguia estudar 12 horas por dia? Eu pergunto aqui para vocês, alguém já conseguiu isso? Aí eu perguntei, mas o que aconteceu nesse semestre? Ela foi um semestre que foi mais pesado, mas assim, tua mãe estava sem dinheiro, estava para falir, e aí você ficou em desespero, com medo de perder alguma matéria e ter que pagar uma fortuna. Não, minha mãe estava bem. Financeiramente, até falava, não, minha filha, vai adiante e tal. Aí o que a gente descobriu na história de vida dela? A mãe, ela com 13 anos de idade, era de uma família abastada, e o pai faliu quando ela tinha 13 anos de idade. E o que aconteceu? Todos os irmãos tiveram que trabalhar muito para poder ter dinheiro para suprir aquela família. Imagina, gente, você sair de uma família que você tem de tudo, que você viaja, vai para o exterior, e de repente, com 13 anos de idade, você se vê numa situação de correr atrás de dinheiro para você e para suprir a tua família. E essa mãe desenvolveu assim uma força, né? E ela trabalhava, ela sempre trabalhou muito, a ponto de casar com um homem que não trabalhava. Que ela até se separou desse homem, porque não trabalhava, fechou lá o negócio que ela montou com ele, e dividiu, e depois ela tocou uma empresa, e hoje em dia tem 9 ou 12 lojas dessa empresa. E ela trabalha, inclusive ela usa remédio para poder trabalhar muito. Olha só a identificação na dor, a identificação na maneira de lidar com a vida, da autoexigência, né? Então às vezes a gente está achando que está com uma vida muito, eu escolhi a minha vida, e às vezes a gente está repetindo um padrão que vem lá de trás, a gente nem sabe, gente. E a gente percebe que está repetindo, que é algo que não está ali, mas sim lá na história de vida, porque no presente não tem o porquê daquela pessoa estar vivendo daquela maneira, é algo que vai além. Aí eu fui mostrar para ela, e ela na missão de vida familiar, a gente viu, ela seria a sucessora dessa mãe, e ela tá igualzinha. E aí eu mostrando isso para ela, não, meio que assim, não sei o que. Aí eu dei uma tarefa para ela, eu falei assim, olha só, você vai colocar do lado da tua cama, na cabeceira da sua cama, 2 portas-retratos, um com a foto da sua mãe e um com uma foto sua. O dia que você começar a agir parecida, igual a tua mãe, você vai abaixar a tua foto e deixar a foto da tua mãe em pé. E quando você se sentir mais parecida com você e diferente da tua mãe, você vai levantar a foto da tua mãe, levantar a sua foto e abaixar a foto da sua mãe. Ela falou assim, ela riu e falou assim, gente, a minha foto nunca vai ser levantada. Gente, essa filha estava identificada com a dor, o comportamento, o padrão dessa mãe, como essa mãe foi para a vida, né? Então é muito importante a gente olhar, né, para a nossa sexualidade, ou seja, para a nossa energia de vida. Será que a gente está realmente construindo a sua vida, né, a sua individualidade, ou você entrou no bonde da tua família e está com a tua energia de vida dentro desse bonde e indo nele? E a tua vida está, né, parece um script, um roteiro, né? Parece que não tem nada de novo. Muitas vezes a gente vê isso quando a gente faz genograma no paciente, né? Não sei se alguém aqui já fez terapia sistêmica, né? A gente faz um genograma num bloco e a gente coloca pai, mãe, avô, avó, e a gente vê a mesma história se repetindo, gente. Histórias de abuso sexual, terceira, segunda,
né? Primeira, segunda, terceira geração. História de alcoolismo, dependência química, primeira, segunda, terceira geração, né? História de uma vida financeira que não vai adiante, na história de miséria, se repetindo, e você nem sabe por que isso está acontecendo, e você está achando que está vivendo a tua vida, que você tem autonomia na tua vida. Então esses sentimentos vêm nos filhos em momentos que não eram para estar sentindo aquilo, ou seja, quando você tem uma identificação. Um outro exemplo, gente, eu estou saindo totalmente aqui do papel, tá? Um outro exemplo também de um atendimento, isso tem muito a ver com a missão familiar, né? Que essa criança, ela já nasce com esse bonde andando, né? Um pai que botou o nome do filho prestigiando esse tio, né? E esse filho, que tem o mesmo nome do tio, era igualzinho ao tio, só que ele não tinha relacionamento com esse tio, né? Ele só ouvia falar, né, que o pai falava muito bem, que esse tio, né, que o pai foi falido, o avô no caso, né, faliu, perdeu lá a herança, e esse filho foi lá, tomou tudo de volta, trabalhou, entregou para o pai. E aí o que aconteceu? Esse irmão esse tio que deu o mesmo nome para o filho, também uma pessoa falida economicamente na vida, que deu essa missão. E esse filho faz a mesma coisa para esse pai, né? Trabalha para esse pai, corre atrás, vai lá no sítio, deixa o sítio todo produtivo, todo arrumado para esse pai usufruir, né? Ou seja, a energia ainda está, ele não está liberado para viver, essa energia ainda está lá na família de origem, né? Ele não consegue direcionar toda a sua energia de vida para a família que ele criou, que é um adolescente, uma criança e uma esposa, que é muita gente, né? Então ele cuida dessa família, cuida de todos os irmãos, né? E ele recebe, em homenagem a esse tio, ele tem o mesmo comportamento, né? Então, sentimentos vêm e futuramente se casam e repetem esses mesmos padrões, impossibilitando de ter uma história diferente dessa pessoa que ele está identificada. Gente, é assustador, é incrível, né? Parece que o roteiro é o mesmo. E o que acontece, né? A gente chama também de lealdade invisível, né? O filho, ele é muito leal a essa família, né? E quanto mais fusionado essa família, né, que ele não conseguiu se individualizar, né, mais ele repete esse padrão e não tem autorização dos pais. Gente, isso tudo é inconsciente, né, para ir para a vida. Às vezes escolher a sua carreira, né, escolher o seu cônjuge, né? Eu recebo muitas pessoas, adolescentes, que não sabem o que escolher nas suas profissões, porque eles não têm autorização para escolher aquilo que eles querem, né? É como se os pais ficassem puxando esse filho para a profissão que os pais querem para ele, né? Então a gente tem que trabalhar na escolha da profissão toda essa autorização dos pais, essa liberação para esse filho ter a sua própria escolha e a sua sexualidade, a sua energia de vida e adiante. Se não fica ali, eu não sei, ele não sabe porque ele está com medo, ele não sabe a quem agradar, não sabe se agrada a mãe, né, naquilo que a mãe quer que ele faça, se agrada o pai, né? O adolescente, ele fica perdido, gente, e não sabe, né? O sintoma vem como não saber escolher uma profissão, mas existe algo ali da família de origem por trás disso, né? E o terapeuta precisa ver isso, né? E muitas vezes os pais não liberam por conta das suas frustrações com relação a seus sonhos, né, que não foram realizados, a sua vida profissional que ele não conseguiu e quer que o filho
siga essa vida profissional que ele não conseguiu realizar, vida financeira. Então, muitas vezes é necessário, e a gente faz isso no consultório, gente, essa autorização emocional para que o filho vá adiante, né? Para ele ter autonomia das suas escolhas. A maior bênção que a gente pode ter na nossa vida, que Deus nos deu, é ter autonomia, né? Eu ter liberdade para poder escolher, sem querer agradar ninguém, sem achar que com essa escolha eu vou pertencer, né? Ou vou ser excluído da família, né? Você ter essa liberdade é a maior bênção que Deus pôde dar para nós. E muitas vezes, por questões emocionais, né, a gente perde essa autonomia, né, dentro da família, por adoecimento emocional mesmo, né? E tudo isso é inconsciente, gente, porque pai e mãe sempre faz o melhor, né? O melhor para os seus filhos. A energia de vida que todos nós temos para construir, essa energia que a gente tem para construir a vida está presa ao meu passado com relação a pendências, com a minha família de origem, com os meus pais. Então essa energia não flui, ela fica bloqueada. E isso muitas das vezes, gente, pode gerar sintomas. A gente vê jovens com sintomas, adolescentes com sintomas, né? Alguém adoece dessa família porque essa energia está presa, né? Há um fusionamento, não há uma liberação, né? E quando, eu já falei, inclusive nas outras lives, quando essa energia não circula, ela não vai adiante, ela gera angústia e gera tristeza. Ela fica parada, ela fica paralisada, né? E sintoma emocional, depressão, transtorno do pânico, síndrome do pânico, transtorno bipolar, nada mais. O que acontece na vida das pessoas que têm, né, esse tipo de sintoma? A pessoa paralisa, né? Não consegue muitas vezes nem trabalhar, não consegue dar continuidade aos seus projetos. A pessoa literalmente ela fica paralisada, né? E sem conseguir sair daquele sofrimento, né? Daquela doença, né? E muitas vezes também isso acontece, é muito comum, os pais que muitas vezes quem ficou o tempo todo ali unindo os pais foi o filho, né? Esse filho passa também a não ter liberalidade para seguir na sua vida, ele fica ali, né? É como se o papel desse filho fosse ficar ali unindo esses pais, né? Ele não tem paz em sair de casa porque acha que sem ele os pais vão se separar, porque nunca existiu casamento. Gente, isso adoece qualquer filho. Quando o filho não se sente em paz para ir para a vida porque está preocupado com o casamento dos pais, né? Onde o casamento dos pais, quem tem que cuidar, gente? São os próprios pais, né? Então, dando conta, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ana Cláudia, como é que a gente pode dar conta dessa repetição de padrão? De várias formas. Ou em terapia, ou cair a ficha mesmo. Você começa a ver algumas semelhanças. Tem pessoas que fora da terapia conseguem identificar isso. Mas eu vejo muito essa ficha caindo na terapia. Esse genograma que eu te falei, né, que eu falei há pouco tempo, seria um tipo de uma forma da gente identificar essa repetição de padrão, tá bom? Então vamos lá, gente. Quando um jovem se casa, é necessário... O que é necessário para se ter um bom casamento? O jovem adulto, quando está saindo de casa, conhece alguém, vai se unir a essa pessoa. É o quê? É ele, quando se casa com essa pessoa, se une a esse cônjuge, ele priorize esse casamento e deixa a família de origem em segundo lugar.
Só que o que mais acontece, gente, são casais, né, são cônjuges que estão casados, que estão priorizando a família de origem. É porque essa energia está lá. Está presa e não consegue deixar. Né? Eu vi um caso de um professor meu que achei assim, gente... Isso eu nunca, assim, esse exemplo eu não tive ainda no consultório. Que toda vez, todo dia que chegava do trabalho, ele passava na casa da mãe para dar bênção à mãe. Gente, todos os dias. E depois ia para casa para sua casa, a casa da esposa. Aí disse que a esposa falou que ele melhorou, que ele passou a não ir mais na casa da mãe. O que acontecia? Quando ele chegava na casa dele, a esposa já estava lá com o telefone, que a mãe estava esperando falar com ele, para saber por que não passou na casa dela. Então vocês estão entendendo o que é priorizar a sua família? Ou seja, a energia de vida dele está dividida. É como se houvesse dois amores na vida dele, né? A esposa e a mãe. Ele tem a nova família, muitas vezes esposa, filhos, e tem a família lá, que a mãe dele está sempre cobrando, você tem que vir aqui, você tem que cuidar da gente. A gente precisa de você. A pior coisa que existe é falar para o filho, eu preciso de você. Gente, tem situações que os pais precisam da gente. Fisicamente, emocionalmente, uma depressão profunda, uma situação que você tem que ir lá e ajudar, né? Às vezes até trazer esse pai ou essa mãe para dentro de casa. Mas se esse pai ou essa mãe, esse casal, estão bem de vida, tem saúde, né? Então consegue dar continuidade à sua vida, andar, fazer as coisas, e fala que precisa do filho para eles viverem, isso é muito pesado, gente. E isso acontece muito. Então somente dessa forma que dá certo um casamento. Né? É esse filho ou essa filha, né, começar a priorizar esse novo casamento, né? Deixar pai e mãe, gente, isso está na Bíblia, né? E unir a esse novo parceiro, deixar, porque se ficar dando conta de duas casas, gente, ele não vai estar nem inteiro numa casa nem inteiro na outra, essa energia vai estar dividida. Então, quando a gente está fusionado, quando a gente tem pendências com essa família, quando a gente não consegue ter autorização para sair, né, as demandas da minha família de origem se tornam prioridades, ou pesos iguais, né, do que minha esposa, filhos, e isso demanda muita energia. Eu vejo muitos maridos cansados, sobrecarregados, né, com crise no casamento, porque tem que trabalhar para suprir a família de origem e a sua família nuclear. E família de origem, gente, eu não estou falando só de pai e mãe, não, estou falando de irmãos, de sobrinho, né, de bisavô, de bisavô. A coisa toma proporções assim que a gente nem imagina. E todos nós precisamos dessa energia para ir adiante. Então, quando há crise no casamento, a gente precisa olhar e ver se esses cônjuges estão liberados para seguir sua vida adiante, né? Porque casal em crise no casamento, situações mal resolvidas no passado, que está se atualizando no presente. Aonde? No casamento. Escreve isso, gente. Isso é tão certo como 1 mais 1 é igual a 2. É lógico que psicologia não é matemática, mas assim, 98%. Crise no casamento, situações, pendências do meu passado que ainda não consegui resolver. E que estou ali atualizando no meu presente.
um teórico da teoria sistêmica, ele fala que a gente fala coisas para os nossos cônjuges e filhos que a gente não teve coragem ou não falamos para os nossos irmãos e pais. Uma vez a gente estava atendendo uma pessoa que estava muito chateada com a mãe, que a mãe tinha falado uma palavra para ela, né, e que ela ficou muito mal com aquilo. E a gente vendo a história de vida daquela mãe, a gente viu nitidamente que aquela palavra ela queria ter falado para o pai dela, né? Então, assim, às vezes a gente projeta para as pessoas mais próximas coisas que a gente gostaria de ter falado, de ter feito lá atrás. E a gente está falando para aquela pessoa próxima, mas na realidade não é para ela. Mas o sentimento ainda é lá de trás. Ok? E tem situações... Gente, alguém tem alguma pergunta? Vamos ver aqui. Todos estão acompanhando. Fusionamento, diferenciação, pendências com o passado. O quanto que isso afeta na nossa energia de vida, ou seja, da gente ir adiante, na nossa sexualidade saudável, né? E o que acontece por demais nas famílias, gente? Esse processo de diferenciação, pertencer e ao mesmo tempo me tornar um indivíduo na vida. A família vê como deslealdade. Tanto a família quanto esse filho que está saindo, né? É muito comum a gente ver pessoas que vieram de famílias muito pobres e começam a construir, ter uma vida financeira abastada, e quando está num bom restaurante fica mal porque sabe que um irmão está passando por um momento muito difícil, né? Então esse sentimento, essa lealdade familiar, né? Então você fica quase que impedido de ter um prazer naquele momento, naquela situação que foi uma conquista tua, por conta que você acha que tá sendo ingrato com aquele irmão, né? Aquele irmão está passando, ou aquela mãe está com dificuldade e você está ali vivendo momentos bons. Isso é uma lealdade invisível, né? E quanto maior o fusionamento, mais ela é vivida, essa lealdade invisível. E como eu falei, quando uma criança nasce, ela nasce fusionada à mãe, gente. A criança, ela vai se diferenciando ao longo da vida. Então ela não sabe o que é ela e o que é a mãe, né? E ela ela é fusionada, né, com relação à mãe e depois com esse pai, e depois ela vai se liberando, dependendo da autorização desses pais. E se essa mãe não entende que junto com o marido precisa promover a autonomia do filho, e isso, gente, é um processo desde pequeno. A autonomia dos filhos, ela é construída desde criança, né? Desde que esse filho passa a ter começa a caminhar, começa a andar de bicicleta, ali ele já está começando a ter autonomia, né? Então, se esses pais ficam ali com super proteção, com medo de liberar esses filhos, vai machucar. Gente, isso acontece muito com pais que perderam um filho. Houve a perda de um filho e posteriormente teve um outro filho, né? A gente chama que esse outro filho que nasce como vivo morto. Porque é como se esse filho entrasse no lugar daquele filho que morreu. E os pais ficam muito temerosos, com medo desse filho ficar doente e morrer, com medo dele ter um acidente e morrer. Todo aquele trauma daquele filho, né, que se não for tratado, vai passar para esse filho que está nascendo. E, gente, como que vai ser a autonomia desse filho?
né? Toda essa carga de medo, de insegurança, né? De liberar, de ir para a vida. Às vezes jogar um futebol é o filho ir para a vida, né? Que vai lá brincar com os amigos naquele campo de futebol. Então, processo desde pequeno. E muitas vezes os pais acabam criando filhos adultos infantilizados. Por quê? Muito medo. Como eu falei na live passada, gente, o pai e a mãe passam seus valores para os filhos. O pai e a mãe entram dentro de nós, para que quando adultos, né, eu posso me cuidar, porque eu tenho a fala do meu pai e a fala da minha mãe dentro de mim. Agora, quando esses pais, né, quando esse filho vai para a vida, os pais ficam, ai, coitadinho, ai, não vai dar conta. Isso é infantilizar esse homem ou essa mulher. E ele vai muito fragilizado para a vida e fica dependendo emocionalmente dessa família. Por isso que a gente fala, os filhos adultos, né, os filhos quando crescem, os pais têm que tratar adulto com adulto. Eles não são mais crianças, né? Gente, eu vou parar por aqui. Na próxima live eu vou continuar, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Semana que vem eu não vou continuar com a live na terça, minha live vai ser no sábado, onde eu vou estar dando uma palestra sobre perdão, né? Processo de cura emocional. Então vai ser sábado às 20 horas. Eu vou fazer essa divulgação no meu Instagram, vai ser no Instagram da ICNV, da Igreja de Botafogo, mas eu vou fazer a propaganda dele durante a semana. Então na outra terça-feira, que eu vou dar continuidade falando sobre sexualidade na família e nos relacionamentos. Ok, queridos, alguma pergunta? Outra coisa que eu queria falar também aqui para vocês é do novo grupo que eu estou abrindo com a Tina Mascote, né, que ela é também terapeuta de família e de casal. A gente já abriu, a gente está fechando 2 grupos e vamos iniciar esse terceiro grupo, né, que é terapia sistêmica individual em grupo, né? A gente faz uma terapia em grupo online, onde 4 pessoas participam e meia hora para cada pessoa poder falar. E é extremamente importante, porque além de você falar da sua história e ter intervenções de 2 terapeutas com relação ao que você está falando, você vai ouvir outras histórias e outras intervenções e crescer também com elas, tá? Então eu estou abrindo, né, junto com a Tina, esse terceiro grupo. Quem se interessar é só me procurar. Ok, gente? Eu agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo. A Ana Cláudia já vai para o segundo grupo, gente. Ela participou do primeiro, né? E é muito enriquecedor, gente. E a gente trabalha muito com essa questão de pertencimento, de diferenciação, né? Aquilo que está mal resolvido com a nossa família de origem, né? A gente passa tarefas, cartas, né? Trabalha perdão, né? Trabalha relação mãe e filho. Então, assim, quem se interessar pode me procurar, ok? Então, um beijo no coração de todos vocês, obrigado, e até sábado que vem, tá, gente? Terça-feira não vai ter live. Vai ser a live lá na ICNV Botafogo falando sobre perdão, né? A importância do perdão na nossa cura emocional. A importância do perdão nessas pendências do passado com a nossa família de origem. Porque no final, gente, o que vai acontecer é a gente precisar perdoar,
pessoas, né, que a gente trouxe ressentimentos do nosso passado, né, atualizando hoje no presente de alguma forma, inconscientemente. Cici Carvalho, como podemos parar com esse processo de geração, se abrir para uma cura? Primeiro identificar, Cici. Primeiro você precisa identificar esses padrões, né? E depois tentar mudar, né? Com ajuda ou sem ajuda terapêutica, né? Partir para fazer algo diferente. Cici, então acompanhe essas lives, que você vai crescer muito com ela, tá? Você vai identificar muita coisa na tua vida, tá? Vamos crescer juntos, gente. Eu falo que diferenciação é um processo que começa com o nosso nascimento e termina com a nossa morte. A gente está sempre se diferenciando, ou seja, sempre em crescimento, se individualizando, nos tornando cada vez mais autônomos na nossa vida, né? Então esse é um processo para a vida inteira. Ok, queridos? Beijo no coração de todos vocês, gente. Tchau. Fiquem com Deus.